que fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é um texto clássico da Bíblia. Para você ter uma ideia, ele é conhecido como mini-bíblia. Por quê? Porque através desse texto você pode anunciar o grande e poderoso amor de Deus. E para quem que Jesus falou isso? Esse texto foi falado, essas palavras foram ditas quando Nicodemos se encontra com Jesus, um grande mestre da lei, um fariseu, se encontra com Jesus. E no diálogo entre os dois, Jesus vai falar isso. Olha, Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que todas as pessoas que creem nele não vão mais perecer. Ou seja, ele já está dizendo que existia uma condenação sobre o mundo. Todas as pessoas estavam condenadas e destinadas ao inferno. Mas por causa de Jesus, por causa desse envio de Deus, Jesus mudou a rota das nossas vidas. E nós não precisamos mais ir para o inferno. Por isso que ele fala: todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, existe uma condição. A condição é crer para que não pereça, para que tenha aquisição da vida eterna. Então essa é a mensagem muito chique do Evangelho, uma mensagem romântica do Evangelho. Só que isso tem se tornado, de certa forma, um problema, essa mensagem. Por quê? Porque existe um foco e um hiperfoco no amor de Deus. Então pintaram um Jesus, um Deus dos ursinhos carinhosos. Pintaram um Jesus e um Deus que é paz e amor. Um Deus que só tem amor para dar. O amor vai vencer, né? É a mensagem dessa geração. O amor vai vencer. Então, essa mensagem do amor, ela é importante, mas ela não é toda a mensagem do Evangelho. Porque o mesmo capítulo que fala de João capítulo 3, versículo 16, também fala no versículo 36, e eu quero pedir para a gente ler aí, põe para mim por favor, 3:36 do Evangelho de João. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Grave bem isso. Vou ler de novo. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então aqui no texto, o próprio texto explica, a Bíblia explica a Bíblia, porque está dizendo que a ira permanece sobre aquele que não crê. Ou seja, aquele que crê, a ira de Deus foi removida da vida dele. Ele não vai experimentar a ira de Deus. Por quê? Porque agora ele crê em Jesus como Filho de Deus, e ele não vai experimentar da ira de Deus. Porém, aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. E eu quero falar sobre essa faceta de Deus. E o tema da minha mensagem hoje, dentro dessa série que nós estamos ministrando, o último dia da série hoje, é: o Deus que ama também odeia. Diga assim: o Deus que ama também odeia. E é difícil a gente pintar Deus com essa característica de ódio. Como Deus tem ódio? Mas eu aprendi na Bíblia, já li na Bíblia, já me ensinaram várias vezes que Deus é amor. E como que agora você, pastor, está dizendo que Deus odeia? Deus é amor, mas o amor não é Deus. Grave isso. Deus é amor, mas o amor não é Deus. E eu estava lendo uma introdução de um livro do C.S. Lewis, um grande escritor, muito respeitado no cristianismo. E essa frase, inclusive, foi extraída do próprio livro. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor torna-se um demônio no momento em que ele se torna um Deus. O amor torna-se um demônio no momento que ele se torna um Deus. Então essa mensagem de que Deus é só amor é uma mensagem mentirosa. É uma mensagem que ela não tem consistência bíblica.
Deus é amor? Claro que Ele é amor, mas o amor não é Deus. Então não dá para, em nome do amor, Deus aceitar tudo. Deus aceitar todas as coisas que acontecem nesse mundo. Não. Por quê? Porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. Grave bem esse assunto. A Bíblia fala que Deus tem um desejo. Qual que é o desejo de Deus? Esse desejo é revelado aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Põe para mim, por favor. 1 Timóteo 2,4 diz assim, ó, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então esse é um desejo de Deus. Deus tem um desejo. Qual é o desejo? Que todos os homens. Então Deus não tem prazer em punir ninguém. Não é um prazer de Deus. Deus não é um carrasco que está dizendo assim, eu quero punir as pessoas, eu quero chicotear as pessoas, eu quero açoitar as pessoas. Não, Deus tem um desejo. Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, a mesma Bíblia que fala que Deus tem esse desejo, também mostra um Deus que vai, sim, enviar pessoas para o inferno. E aí parece que os dois assuntos não combinam um com o outro. Como é que um Deus que ama vai poder lançar pessoas no inferno? Como isso? Por quê? Porque isso faz parte da justiça de Deus, é um atributo de Deus. O ódio e a ira de Deus também é algo bom de Deus para nós. Como isso, pastor? A Bíblia fala no Salmo 9 e no versículo 17. Salmo 9, 17, põe aí. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Então isso é um destino daqueles que se esquecem de Deus. Em outras versões, voltem os ímpios ao inferno. Então isso infelizmente é a faceta que a gente não quer reconhecer de Deus. Deus é um Deus irado. Deus não deixou de se irar. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê Deus agindo no Antigo Testamento. Existe uma teologia hoje que meio que separou, parece que pintou dois deuses. O Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. O do Antigo Testamento era um Deus bravo, um Deus que se irritava por qualquer coisa. E o do Novo Testamento é um Deus bobão, que só ama, só tem amor para dar, mais nada. E na verdade, o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o mesmo Deus. Aí você fala, pastor, e o que mudou então? O que mudou é que Jesus entrou na parada. E o sangue de Jesus, por isso que a Bíblia fala que nós devemos lavar as nossas vidas no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele aplaca a ira de Deus. Então quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê eu e você de fato, mas Ele vê o sangue do seu Filho. E esse sangue de Jesus sobre as nossas vidas aplaca a ira de Deus. Mas isso não significa que Deus não continua irado. Deus continua irado. Deus continua bravo. Com o que Deus está bravo? Deus está bravo com o pecado. Deus está bravo com a maneira que as pessoas vivem de forma deliberada no pecado. Então existe essa ira de Deus. A Bíblia fala no Salmo 7, versículo 11. Põe para nós, por favor, sempre na ACF, tá? A versão da Bíblia, ACF. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Diga assim, Deus se ira todos os dias. Todos os dias Deus fica irado. Aí você fala, por que Deus se ira todos os dias? Deus se ira com a pedofilia. Deus se ira com o marido que espanca a esposa. Deus se ira com as pessoas que estão aliciando crianças. Deus se ira com toda sorte de pecados que existe no mundo. Ele não está vendo tudo isso de longe e não se importando, não. Deus está irado. Existe uma ira de Deus, o ódio de Deus. E a Bíblia fala, por exemplo, tem uma característica de Jesus, fala assim, tem fogo nos olhos. Esse fogo nos olhos, alguém um dia definiu isso
não como algo bom, mas como algo ruim. Porque esse fogo nos olhos demonstra exatamente a ira de Deus. Já viu uma pessoa quando está irada, como é que fica o olho dela? Já viu uma pessoa com ira, como que o olho dela fica? O olho dela parece que tem fogo dentro, vermelho. Então Deus está irado. Existe uma ira de Deus e a gente não pode deixar de pregar isso para as pessoas. De repente você fala, poxa, eu vim na igreja hoje porque eu queria ouvir uma mensagem que eu sou o queridinho de Deus, eu sou a joia preciosa de Jesus, eu sou o bem mais precioso para Jesus. Talvez era isso que nós quiséssemos ouvir. Mas existe uma ira de Deus que ainda continua vigorando sobre a terra. Por isso que a gente tem que se esconder em Jesus. A Bíblia fala que a nossa vida está escondida em Jesus. Então a gente se esconde em Jesus, para que nós não sejamos atacados pela ira de Deus. Lamentações 3:22 explica por que Deus não faz nada. Por que Deus não faz nada em relação à injustiça? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Por que Deus não faz nada? Por causa da misericórdia dele. Porque Deus ainda tem expectativa que o ser humano pode se salvar, que o ser humano ainda pode ser salvo. Mas existem coisas nessa vida que atraem a ira de Deus, e todos os crentes deveriam saber disso. Só tem um jeito da gente conhecer Deus, gente, através da Bíblia. Pastor, e se eu sou uma pessoa que eu oro muito, eu oro todo dia, eu oro das 6 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, eu vou conhecer a Deus em partes. Por quê? Porque você precisa conhecer a Bíblia para conhecer quem é Deus, as preferências de Deus, como que Deus funciona. E quando eu leio a Bíblia, eu descubro várias situações pelo qual a ira de Deus é despertada. Olha o que a Bíblia diz, que interessante, em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5, diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Continua. Versículo 6. Pelas quais coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então essas coisas provocam a ira de Deus. Por exemplo, quando você escuta falar que Jesus é um cordeiro, o cordeiro, ele passa uma imagem de algo dócil ou algo furioso? Imagina só um cordeiro. Cordeiro não tem um aspecto dócil. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Põe para mim, por favor, esse texto. 6,16 de Apocalipse. Que esse mesmo cordeiro que é dócil, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira de quem? Do cordeiro. A ira do cordeiro. Então, o cordeiro de Deus está irado. Existe uma ira. Vai chegar um momento na vida que Deus vai realmente punir o pecado. Existe uma máxima, e eu já falei isso, tenho aprendido a Bíblia também, que a gente falava muito na hora de evangelizar. Acho que você já deve ter falado isso. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Quem já ouviu falar isso? E depois que eu comecei a pensar nisso aí, e ouvindo também outros teólogos, eu cheguei a uma conclusão: que Deus, ele odeia o pecador também. Ele não odeia só o pecado, ele também odeia o pecador. Por quê? Porque não tem como separar o pecador do pecado. Eu vi alguém dando uma explicação muito interessante sobre isso. É mais ou menos como um câncer. Tem como você pegar o câncer e matar só o câncer sem afetar a vida da pessoa? Não. A pessoa vai ter que passar pela quimioterapia, ela vai ser afetada no corpo dela, os cabelos vai cair, tudo. Ou seja, o pecado é um câncer, mas ele vai ser punido no pecador. Então a ira do cordeiro é um fato, é uma verdade. As pessoas precisam saber dessa mensagem. A gente não pode se apoiar só na mensagem dos ursinhos carinhosos, a mensagem só que Jesus é I love you, amor puro, sem entender
que existe uma ira do Cordeiro. E coisas que despertam essa ira, como essas práticas pecaminosas que nós acabamos de falar, fornicação, avareza e tantas outras. A Bíblia também diz em Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios 5, 2. Põe aí para nós, por favor. Efésios 5, 2, diz assim, ó. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Continua. Mas a fornicação e toda impureza, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Porque existe uma heresia hoje que está crescendo dentro da igreja. Uma heresia chamada universalismo. Pode pesquisar depois sobre esse assunto na internet. Universalismo. O que é universalismo? Universalismo fala que no final tudo vai se resolver. É como se Deus, quando chegar lá no último dia, Deus fala assim: quer saber de uma coisa? Não vou mandar ninguém para o inferno, não, vai todo mundo para o céu. Abre a porta aí, todo mundo entra. Não vou mandar ninguém para o inferno. Essa é uma mensagem mentirosa. Porque existe sim, de fato, essa punição. Deus está dando chance para todos os homens, porque Ele quer que os homens se salvem. Ele quer que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que os homens tenham acesso à salvação, à aquisição da salvação. Só que Ele fala assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém engane vocês com palavras doces, dizendo que Deus entende, Deus compreende, Deus é bonzinho. Não se engane, ele fala, não é para você se enganar com palavras como essa, porque essas coisas atraem a ira de Deus. Versículo 7. Portanto, não sejam seus companheiros. Então a Bíblia fala que você tem que se desassociar completamente disso. Não é nem para ser amigo de quem está mergulhado nesse tipo de pecado. Nós estamos vivendo um tempo hoje, uma linha muito fina e muito perigosa do cristianismo. Às vezes, por falta de conhecimento, a gente provoca a ira de Deus, sabia? Por falta de conhecimento. Você não conhece quem é Deus. Por exemplo, vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que eu tivesse um pai, e esse meu pai, eu quisesse agradar ele de todo jeito. Quisesse agradar o meu pai. Então, para mim agradar o meu pai, o que eu tenho que aprender a fazer? Eu tenho que aprender a saber quais são as suas preferências. Então, vamos dizer que meu pai chega do trabalho, ele gosta de sentar no sofá e que eu vou lá tirar o sapato dele e fazer uma massagem no pé dele. Aí eu vou lá, tiro o sapato do meu pai, vou lá e faço uma massagem no pé dele. Estou agradando o meu pai. Vamos imaginar que meu pai chega do trabalho, senta no sofá, eu tiro o sapato dele, depois eu vou lá na geladeira, pego um suco bem geladinho e entrego para o meu pai, ele bebeu o suquinho dele bem geladinho. Eu quero agradar o meu pai. Mas vamos imaginar que eu não soubesse como agradar o meu pai. E o meu pai fosse um pai assim que o que incomodava ele é se ele chegasse do trabalho e eu não abrisse o portão para ele guardar o carro. E ele tivesse que ficar lá fora buzinando para mim ter que abrir o portão para ele toda hora. Vamos imaginar que o meu pai, além de não gostar que eu não abrisse o portão para ele, vamos imaginar que o meu pai também gostava que quando ele chegava em casa do trabalho, eu já estivesse esperando ele lá na porta de casa com uma toalha para ele poder ir para o banheiro tomar banho. Mas eu não tivesse conhecimento dessas coisas. E aí, por eu não conhecer como o meu pai gostaria de ser agradado, eu não agradava a ele. E é exatamente o que os crentes fazem. Por não conhecer quais são as preferências de Deus, o que irrita Deus e o que agrada a Deus, a gente acaba irritando a Deus sem saber. O povo de Israel, olha o que a Bíblia fala aqui. Juízes capítulo 2, versículo 12. Juízes 2, 12. A Bíblia fala assim,
Juízes 2:12. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então tem atitudes que provocam a ira de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse que o cálice da ira de Deus está enchendo. Pensa num cálice. Um copo, um cálice. A ira de Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chegar uma hora que isso aqui vai fazer o quê? Vai transbordar. A ira de Deus ainda não transbordou, ela vai transbordar ainda um dia. E aqui está dizendo que o povo de Deus provoca a ira de Deus. Ele vai lá e provoca a Deus, a ira. Então nós precisamos conhecer a Deus para não provocar a ira de Deus. Por exemplo, tem um texto bíblico que está em 2 Samuel. Esse texto, toda vez que eu leio ele, eu fico me perguntando algumas coisas. A Bíblia fala sobre a Arca da Aliança. Essa arca estava sendo transportada em cima de um carro de bois. O carro de boi passa em cima de uma pedra ali e aquela arca vai cair no chão. Quando aquela arca vai cair no chão, uma pessoa bem intencionada, pensa comigo, uma pessoa bem intencionada vai lá na hora e tenta segurar a arca, para não cair no chão, a arca de Deus, não cair no chão. O que Deus faz com essa pessoa? Deus mata essa pessoa. Aí você fala, mas como isso? Porque aquilo era provocar a ira de Deus. Por quê? Por falta de conhecimento, esse homem chamado Uzá, ele não sabia que ele não poderia tocar na arca se ele não fosse chamado para isso. E ele vai lá e mexe naquilo que não é para ele mexer. 2 Samuel capítulo 6, versículo 7. 2 Samuel 6, 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto com a arca de Deus. Eu sei que isso aqui não é romântico. Eu sei que isso aqui talvez não cause em você admiração por Deus por isso. Só que esse é o modus operandi do nosso Deus. Um Deus que é justo até quando está com ódio. Um Deus que é justo até quando tem ódio. Mas como isso, pastor? Vamos compreender mais. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4:4, vai falando ainda sobre ser inimigo de Deus, diz assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso aqui é a Bíblia que fala. Isso aqui não é regra da igreja. Isso aqui não é uma regrinha que a igreja está pondo para domesticar o povo, para controlar o povo, não. Isso aqui é a Bíblia que está falando. O que a igreja tentar colocar para você te empurrar a goela abaixo, duvide. Mas quando é a Bíblia que fala, não tem, a gente tem que ficar quieto. A Bíblia está dizendo o seguinte, que quem quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E a gente às vezes não nota essas coisas. Continua, por favor. Próximo versículo, por gentileza. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Por isso que a gente não pode ser amigo do mundo. Não é porque a igreja vai te punir se você for. Isso aqui é um problema de Deus. Ele fala, não é em vão. As coisas que estão escritas na Bíblia não são em vão. Por isso que ele fala, não é em vão que está escrito. Tem um propósito. Versículo 7. 6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dito isso uma vez, eu quero pontuar algumas coisas que Deus tem ódio. Então eu quero falar um pouquinho sobre o ódio de Deus, segundo a Bíblia. Não é segundo o que eu acho, mas segundo a Bíblia. Vamos começar com Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, 16. A Bíblia vai dar já uma lista de 7 coisas que Deus tem ódio. A Bíblia começa dizendo assim, ó, Provérbios 6, 16. Grave isso, você quer conhecer Deus? Quer saber as preferências de Deus?
Então anote na sua Bíblia isso, porque é importante. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Diga assim: o Senhor odeia. Grave isso, não é o pastor que está falando. Não é uma ideia minha. Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. É a Bíblia. 6 coisas Deus odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Então ele vai dar uma lista de 7 coisas. Ele está dizendo assim, tem 6 dessas coisas que Deus tem ódio. E a última delas é a pior de todas, que Deus abomina isso. Vamos lá, primeira coisa que Deus odeia. Vamos ler o texto, que o texto vai explicar para a gente. Olhos altivos. O que são olhos altivos, gente? Soberba, orgulho, arrogância. Deus detesta a arrogância. Deus tem ódio da arrogância. Por isso que a gente não... Por quê? Porque o arrogante, como é que ele se comporta? Ele sempre olha as pessoas de cima para baixo. Ele se acha melhor do que os outros. Esse comportamento é um comportamento que Deus odeia. Por isso que nós temos que aprender a ser humilde. A Bíblia fala que a gente tem que aprender com Jesus a ser humilde, porque Ele é manso e humilde de coração. Humildade. Seja humilde. O orgulhoso, ele não pede perdão. O orgulhoso não sabe reconhecer os seus erros. O orgulhoso, ele não tem coragem de voltar atrás. Esse é o orgulhoso. E esse comportamento dentro da igreja está cheio de gente orgulhosa, que entre os irmãos briga, não tem coragem de pedir perdão para um pai, não tem coragem de pedir perdão para uma mãe, não tem coragem. Se o evangelho não funcionar na nossa vida nesse sentido, é como a gente pregou na outra semana, nós estamos vivendo e estamos enganando a nós mesmos. E esse comportamento, Deus tem ódio. Então pensa por esse lado, fala, poxa, Deus não está gostando desse meu jeito de ser, não. Deus não está gostando dessa forma que Deus está agindo. Eu tenho que aprender a ser humilde. Tiago, lá que a gente acabou de ler, volta lá no Tiago, por favor. Tiago 4, 6. Põe o versículo 6 do Tiago. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste, quem? Os soberbos. Mas ele dá graça para quem? Aos humildes. Então, pensa o que é Deus resistir uma pessoa. A pessoa quer se relacionar com Deus, a pessoa quer se aproximar de Deus, mas Deus não quer. Mas você consegue enxergar Deus dessa forma? Deus rejeitando uma pessoa? Deus resistindo uma pessoa? Já parou para pensar nisso? O que é resistir? Vem aqui, Lions, por favor. A resistência é isso daqui, A pessoa quer chegar perto de Deus. A intenção dela é boa. Ela quer chegar perto de Deus. Só que ela é orgulhosa nos seus relacionamentos, na dinâmica da vida. Mas ela, mesmo assim, ela quer se aproximar de Deus. Aí ela vem perto de Deus. Deus está assim, É isso que a Bíblia fala, Deus está resistindo a pessoa. Não é eu que estou falando, gente. A Bíblia está dizendo: Deus resiste. Eu quero chegar perto de Deus, mas há uma resistência de quem? O diabo está me impedindo? Não, o próprio Deus, que odeia ao soberba, está resistindo ao soberbo. O olho altivo é a primeira coisa que Deus odeia, segundo Provérbios. Então você quer, mas Deus está resistindo a nós. Por quê? Porque Deus não tem... não fica confortável diante da soberba. Obrigado, filho, Deus abençoe. Segunda coisa, volta lá para Provérbios de novo. Segunda coisa que Deus odeia, segundo a Bíblia, Provérbios 6,16. Aí o 17 agora, por favor. Olhos altivos e o quê? Língua mentirosa. Mentira. Gente, como a gente é viciado em contar mentira. Conta mentira no trabalho, a gente gosta de contar mentira. E por que Deus odeia a mentira? Por quê? Primeiro, porque a Bíblia fala assim que Jesus é o quê? O caminho. Então Deus é a verdade. João 8,44 fala o quê? Põe para mim, João 8,44. A paternidade da mentira é dado ao diabo. Por isso que Deus detesta e odeia isso. Olha só: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Enquanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que Deus odeia a mentira. Eu sei que às vezes a gente criou uma cultura da tal da mentirinha branca, né? Quem já ouviu falar da mentirinha branca? A mentirinha branca é aquelas mentirinhas inofensivas. Mas será que Deus enxerga a mentira do mesmo jeito que a gente enxerga? A mentirinha branca, será que Deus também tem essa linguagem lá no reino dele? Às vezes a mentira, ela é o caminho mais fácil para ter que evitar um problema, não é verdade? Às vezes contar uma mentira, talvez vai ser o caminho mais fácil para não gerar um problema maior. Mas e Deus? Como é que Deus está vendo as nossas mentiras? Então mentira não é de Deus. Nós devemos nos desprender de toda mentira. Se você tem o hábito de contar mentira, fala para Deus, fala: Senhor, eu sou um mentiroso, eu preciso de ajuda, eu não quero mais mentir. Tem gente que mente para a esposa, né, através do celular, mentira. A vida dele é mentira o tempo todo. Esposa mente para o marido, pai mente para o filho, filho mente para o pai. A mentira governando a vida daquela família, e parece que é inofensivo. Só que se a gente não espiritualizar e não entender como Deus está vendo aquela situação que a gente está fazendo, aquele nosso comportamento, Deus odeia a mentira. É um ódio de Deus. Terceiro, volta lá para Provérbios, por favor. Provérbios 6,17. Mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui é muito sério. Gente, a pessoa que derrama o sangue inocente não necessariamente está falando de você pegar uma arma e matar alguém, mas é um mal que você faz para alguém. E às vezes você sabe que você está agindo de forma ruim, matando aquela pessoa, uma pessoa que talvez não teve culpa daquela situação, mas é melhor a mãe dele chorar do que a minha. É melhor a mãe dele chorar do que a minha mãe. Isso também deixa Deus com ódio. Versículo 18. O coração que maquina pensamentos perversos. Pessoa que planeja o mal. Porque tem mal que é planejado. Estou com um plano de fazer o mal. Eu estou nutrindo no meu coração vingança. Dá o troco. Estou maquinando os pensamentos mal para fazer maldade. Seja para alguém, seja para o governo, seja, enfim, a pessoa que está planejando a maldade. Isso deixa Deus com ódio. Continua, por favor, olha lá. Pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas que estão andando por caminhos da maldade. Tem pressa em andar por esses lugares da maldade. É o que a Bíblia está mostrando para nós. Versículo 19 ainda, desculpa. A testemunha falsa que profere mentiras. Lembra que a Bíblia fala que inclusive isso aqui faz parte dos 10 mandamentos, né? Falso testemunho. Você acusar alguém de fazer alguma coisa sem essa pessoa ter feito. Afirmar que uma pessoa fez algo. Isso também deixa Deus irado. E por fim, que a última coisa que ele abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Gente, se tem uma coisa que destrói a igreja, o diabo não destrói a igreja, sabia? Não tem como jogar a culpa no diabo porque uma igreja destruiu. Biblicamente não tem como. Por quê? Porque o que Jesus falou sobre a igreja dele? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então quem é que destrói a igreja? Quem destrói a igreja são os próprios crentes. Quando começa a fazer fofoca dentro da igreja, quando começa a jogar um contra o outro, quando começa a fazer panelinha dentro da igreja, grupinhos dentro da igreja, isso faz parte de semear contenda entre os irmãos. Faz colocar pessoas umas contra as outras. Isso, com esse comportamento, Deus odeia. Quem joga intriga entre os outros. Você viu o que fulano falou de você? Você viu o que fulano falou? Você viu o que ciclano está falando? Você viu o que Beltrano falou? Olha, eu não gosto muito do jeito daquela moça. Eu também não gosto, não. O crente tem que ser pacificador, meu irmão. A Amanda estava aqui louvando aqui, toda extravagante, louvando
com liberdade aqui, tudo. Aí tem um lá que fala assim: nossa, aquela moça lá, você viu o jeito que ela não sei o quê? Aí o outro, em vez de pacificar, não fala: eu também não gostei também do jeito dela, não. E está semeando contendas. Isso não é de Deus, e isso deixa Deus com ódio. Outra coisa, vamos lá, é um sermão temático. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Vamos ver o que deixa Deus com ódio. Apocalipse 2, 6 diz assim, ó: tens porém isso aqui ele está falando para a igreja de Éfeso. Tens porém isso, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus está falando assim, ó, para essa igreja: você tem uma qualidade aí entre vocês. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Aí você vai falar: pastor, o que é isso? Obras do nicolaíta. Vamos ler só o que ele falou para a igreja de Pérgamo também. Apocalipse 2, 14 e 15. 2, 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. O que é a doutrina do nicolaíta, gente? Tem várias interpretações na teologia sobre esse assunto aqui. Eu não quero me deter nas interpretações, mas os nicolaítas, alguns dizem que eram discípulos de Nicolau. Quem era Nicolau? Nicolau era um dos diáconos lá do livro de Atos. Quando foram escolhidos 7 diáconos, o nome dele está lá na lista de um dos 7 diáconos. E o que esse Nicolau fazia, segundo a tradição dos estudos? Que ele tinha uma esposa, e ele pegava a esposa dele e ele oferecia a esposa deles para outras pessoas terem relação com a esposa dele. Essa era uma das coisas que o Nicolau fazia. Mas o que mais me chamou a atenção nesse entendimento da doutrina dos nicolaítas é falar sobre as falsas doutrinas. Porque o que é o nicolaíta? O nicolaíta é aquele que distorce a palavra de Deus e dissemina uma falsa doutrina no meio da igreja. Gente, eu sei que você está acostumado a lidar com um Jesus amoroso com todo mundo, um Jesus que ama, I love you. Só que Jesus teve um problema muito sério com os falsos mestres, as heresias, as falsas doutrinas. Jesus nunca aliviou para esses caras. Gente, essas falsas doutrinas é um câncer dentro da igreja. Isso é um problema dentro da igreja. A falsa doutrina deve ser combatida com muita firmeza. O falso ensino na igreja destrói as pessoas. Por quê? Porque se eu aprender errado, eu vou crer errado. E se eu crer errado, eu não vou conseguir agradar a Deus, e eu não vou conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Então a obra dos nicolaítas basicamente é a obra dos falsos mestres, dos falsos profetas. Deus odeia falsos ensinos. Por isso que não é qualquer um que pode pregar a Bíblia mesmo, não. A pessoa que vai pregar a Bíblia, ela tem que estudar a palavra de Deus para poder distribuir a palavra de Deus, espalhar a palavra de Deus. Esse negócio de falar assim: agora eu vou pregar aqui uma palavra para vocês, aí abre a Bíblia lá e põe o dedo aqui, ó, diz o Senhor. Isso aí é coisa de gente preguiçosa, gente que não quer estudar a Bíblia. Querido, a responsabilidade de um ministro é muito grande. Por quê? Porque se ele ensinar errado, o povo vai crer errado, vai aprender errado e vai viver errado. Então a obra dos nicolaítas fala exatamente sobre falsos ensinos no meio da igreja. E Deus está falando assim para a igreja de Éfeso: olha, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês estão permitindo que o ensino dos nicolaítas, que eu odeio a falsa doutrina, eu odeio o falso ensino, eu odeio a falsa profecia, eu odeio isso. Então não adianta você olhar para um falso profeta e ter dó dele. Não é para ter dó do falso profeta. Falso profeta tem que ser combatido. Tem profeta hoje de todo tipo na internet, gente. A internet hoje virou terra de ninguém. É uma bagunça, você não tem noção. É profeta do Pix. Faz um Pix aí que eu te entrego um recado. Esses caras, esses caras sem vergonha, tem que ser expulsos da internet assim, ó,
com braveza, não pode amaciar com os caras desses. Mas se aí ficar bravo, o que o pessoal vai comentar na internet? Ai, pastor, tem que amar, porque Deus é amor. Aí, olha só o que aconteceu. O amor virou um demônio, como disse C.S. Lewis, Vitor. Virou um demônio. Por quê? Porque a gente está tendo que tolerar a falsa doutrina e não pode combater a falsa doutrina, porque em nome do amor tem que aceitar isso. Um monte de gente que cantou nas nossas igrejas, famosos, que estão hoje pendendo para o outro lado, como vários nomes, eu não vou mencionar nomes aqui, mas várias pessoas que vocês também conhecem, sabe? Aí se levanta alguém para combater e para falar firmemente contra o comportamento dessas pessoas. Esse cara é intolerante, ele não ama ninguém. Não, querido, Deus, ele não trata com leveza a falsa doutrina. A falsa doutrina não é para a gente passar a mão na cabeça. Falsa doutrina Deus odeia, porque isso destrói o povo de Deus. Por isso que ele fala aqui em Apocalipse, volta ali um versículo para mim. Ele fala sobre Balaque, ele compara, coloca no pé de igualdade. Quem é Balaque? Balaque é aquele profeta lá que estava em cima da mula. Lembra daquele profeta da mula? A Bíblia fala assim que o profeta, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e fornicassem. O que ele ensinava? Olha o que ele ensinava, vou ler de novo aqui, Ele ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos, é Balaão, tá? A doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Esse era o ensinamento dele. E aí o próprio Jesus está falando aqui no livro de Apocalipse: eu odeio esse comportamento, eu tenho ódio desse comportamento. Continuando, por favor, põe para mim Salmo 45. Salmo 45 diz assim, 45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Continua. Tu amas, lembra a canção que a gente canta aqui? Tem até uma canção baseada nesse salmo, né? Tu amas a justiça e odeia o quê? A impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Presta atenção. Deus ama a justiça e odeia a iniquidade ou a impiedade. O que é iniquidade, gente? A definição de iniquidade: a iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Isso é iniquidade. O que é iniquidade então? Iniquidade é uma pessoa que está acostumada com o pecado. Ela está com a mente cauterizada. O pecado não mais incomoda essa pessoa. E Deus odeia a iniquidade. Pessoas que estão vivendo mergulhadas no pecado e estão repetindo esses pecados como se nada tivesse acontecendo. Deus odeia a iniquidade. O que mais que Deus odeia? Isaías 1:13. Isaías 1:13. Olha o que mais Deus odeia aqui. Tudo isso aqui é coisas que a Bíblia está mostrando para nós que Deus odeia. Isaías 1:13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. As luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, eu não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Continua. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. O que Deus odeia? Deus odeia religião. Como isso, pastor? Deus odeia religião. Porque religião muitas vezes é sinônimo de hipocrisia. Eu estou envolvido, estou inserido, estou participando de uma igreja, enfim, mas não tem vida, não tem mudança.
é só um ritual religioso. Eu vou lá no domingo, assisto o culto, escuto uma palavra, vou embora para minha casa. Na segunda-feira eu vivo como se eu fosse qualquer outra pessoa, envolvido com um monte de porcaria. Então Deus está falando assim, ó, não quero a oferta de vocês, eu não quero o culto de vocês, eu não quero as celebrações que vocês fazem, eu não quero nada disso. Eu estou cansado, eu odeio esse tipo de comportamento. Essa hipocrisia eu não quero mais, estou fora. Então Deus odeia religião. Nós precisamos ser verdadeiros na nossa relação com Deus. Não adianta vir aqui no domingo na igreja, escutar uma palavra e na segunda-feira não viver xingando os outros, falando palavrão, passando a perna nos outros, acessando pornografia. Isso Deus não quer. Deus odeia a religião. Levantar a mãozinha aqui, cantar os louvores bonitos. Ai, que lindo essa música, tal, canta aqui tudo. Mas na segunda-feira vive como se não conhecesse a Deus. Deus odeia isso. É o que diz a Bíblia. Vamos ler de novo? Vamos lá, Isaías 1,13. Vou ler de novo com calma. Não continue a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. As luas novas e os sábados, isso aqui são festas religiosas, e a convocação das assembleias, eu não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Continua. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. É o próprio Deus falando. Você vai falar, eu não consigo entender isso. Deus é um Deus de amor e Ele tem ódio, sim. E o cálice da ira de Deus está enchendo todos os dias. Por isso que a gente tem que viver um cristianismo verdadeiro. Um cristianismo da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira. Viver a palavra de Deus. Ser cristão não é vir na igreja no domingo, ouvir uma palavra e viver como se nada tivesse acontecendo, não. É o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, é que vai revelar o cristianismo que a gente professa. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Isso aqui é pesado, hein? Outra coisa que Deus odeia e que os crentes estão fazendo. Está crescendo dentro da igreja isso aqui, gente, ó. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. O que é o repúdio? Divórcio. Cresceu assustadoramente dentro das igrejas o número de divórcios. Deus não se alega com divórcio. Aí a gente está dando um jeitinho para dizer, não, depende do caso, cada caso é um caso, não sei o que, pipipi, papapá. E começa a arrumar as desculpinhas para a gente desmanchar a nossa aliança e arrumar uma aliança com outra pessoa. Deus odeia o divórcio. Grave isso. Quando você pensar em largar desse homem, quando você pensar em largar dessa mulher, pensa no que Deus pensa sobre esse assunto. Salvo. Não estou dizendo que você tem que ficar debaixo de espancamento. Se esse cara está te espancando você, ele merece, não é o divórcio, ele merece ficar uns dias para ver o sol nascer quadrado. Ficar uns dias guardadinho lá na cadeia, para ver se ele aprende a ser um homem de verdade. Adultério. Você também não é obrigado, nem você nem ela, obrigado a viver com alguém que fica adulterando, que fica traindo, fazendo você sofrer. Mas hoje não. Por que você está separando? A gente descobriu que a gente é incompatível. Por que está separando? Não, porque ele gosta de comida japonesa e eu gosto de macarronada. Hoje está desse jeito, está uma banalidade terrível. Dentro da igreja, os crentes estão vivendo do jeito pior do que o mundano. Gente, casamento é coisa séria. Deus leva a sério o casamento. Deus leva a sério a aliança do casamento. É sério para Deus. Para nós aqui pode ser até uma brincadeira. Não, eu lembro quando eu fui casar, minha mãe não tinha sabedoria, não tinha conhecimento. Falei, não filho, não casa não, vocês só juntam, porque se não der certo, separa. É assim que o mundo pensa. Eu não casei para ver se vai dar certo. Já deu certo em nome de Jesus. Aí você vai falar, passou, já tentou, já ficou com vontade de separar um monte de vezes? Já. Meu casamento já passou por crise? Já. Só que eu sempre pensava, Deus não quer isso para mim. Não há uma dificuldade tão grande que a gente não possa suportar. A gente vai passar por essa dificuldade. E vamos viver o melhor no nosso casamento.
e vamos viver o melhor que Deus tem para nós. Agora virou banal, virou banal. Ah não, separar hoje, está tão fácil o negócio, hoje você entra na internet, separa pela internet. Entra lá no site lá, preenche os dados lá, em poucos dias seu divórcio está na mão. Deus odeia o divórcio, grave isso, Deus odeia o divórcio. Ah pastor, mas quando a gente vai divorciando, vai vivendo, o cálice da ira de Deus está enchendo. A ira do cordeiro está enchendo o cálice. Uma hora esse cálice vai ser derramado. O que mais que Deus odeia, segundo a Bíblia? Deuteronômio 12, 31. Deuteronômio 12, 31. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. A idolatria. Gente, de verdade, com todo respeito, se tiver algum católico aqui, com todo respeito, eu não quero te ofender, não quero nada disso, estou falando da Bíblia. Idolatria, adoração, fazer imagem, isso é abominável diante de Deus. Isso ofende a Deus. Deus odeia a idolatria. Mas os evangélicos não passam longe disso não. Por quê? Porque os evangélicos também têm ídolos. Não é uma imagem, mas é uma celebridade, é um pastor preferido, é uma canção preferida, é um bem material. Idolatria, todo tipo de idolatria. O que é idolatria? Alguém que vai ocupar o lugar de adoração. Deus odeia a idolatria. Deuteronômio 16, 22. Ainda falando de idolatria. Deuteronômio 16, 22. Nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Deus odeia a idolatria. Grave isso, pense nisso. Poxa, se Deus odeia essas coisas, por que eu estou metido com isso? Deus não quer idolatria. 1 João 5,21. Primeira epístola de João 5,21. Um versículo bem pequenininho, ele fala assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha, fujam de todo tipo de idolatria. Sai fora da idolatria. Arranca da tua vida toda a idolatria. Tem gente que não idolatra uma imagem, mas idolatra o carro, idolatra a casa, idolatra os filhos, idolatra o marido, idolatra a esposa, idolatra o trabalho. Tudo isso pode ser formas de idolatria. E Deus está dizendo que só uma coisa você pode adorar. A sua confiança tem que estar nele. A sua adoração, só Ele é que deve ter, em nome de Jesus. Salmo 11, versículo 5. Salmo 11, 5 diz o seguinte, só para mostrar que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Vamos ver se a Bíblia dá respaldo para isso. Diz assim, ó: o Senhor aprova o justo, porém o ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Ele não está separando um do outro. Ah não, no final Deus só está bravo com o meu pecado. Não, está bravo com você que está pecando. E esse mesmo Deus que ama vai lançar pessoas no inferno. Que pregação difícil de fazer, mas é uma realidade. O mesmo Deus que ama é o Deus que vai jogar pessoas no inferno. Porque é a Bíblia que está falando, eu não posso ocultar isso de vocês. 1 Tessalonicenses 5, 7. Tem uma salvação para nós. Essa palavra não é para deixar você com medo, é para te provocar temor. 1 Tessalonicenses 5, 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para ira,
Ou seja, você acha que Deus está tendo prazer? Eu quero que você erra mesmo, porque eu estou doido para fazer. Não, Ele não destinou a gente para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para nós. Nós precisamos aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Continua o 10. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Esse é o plano original de Deus. Deus não destinou a gente para a ira. Não é plano de Deus mandar ninguém para o inferno, nada disso. Não é a vontade de Deus. Mateus 25, 32. O capítulo 25 de Mateus é muito forte. Ele fala assim, ó: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes e ovelhas. Vai chegar esse dia que Deus vai apartar um do outro. Não é o pastor que está falando, não é a religião que está falando, não é eu que estou inventando, gente, está na Bíblia. Vai apartar um do outro. Continua, por favor. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. É exatamente isso aqui é literal. Vai separar. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é esses que vão estar à direita, gente? Tem duas classes de pecadores. Tem os pecadores que foram redimidos. Eu não deixei de ser um pecador, mas eu sou um pecador perdoado, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então eu sou esse tipo de pecador. Continuo sendo um pecador, mas agora um pecador justificado. E existe o outro tipo de pecador, que é aquele pecador que não reconhece a Deus, que continua mergulhado na prática dos seus pecados, vivendo para pecar, tendo prazer no pecado. É o bode e a ovelha. Bode e ovelha serão separados. Para as ovelhas, ele vai dizer: venham, benditos do meu Pai. Venham, pode entrar. Está preparado para vocês um reino, desde a fundação do mundo, pode entrar para cá. E o versículo 41 diz o quê? Lá de Mateus. O 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ele está deixando claro: eu não preparei o fogo eterno para seres humanos. Eu não preparei fogo eterno para mandar gente para lá. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente muitas pessoas vão seguir para esse lugar. Por quê? Porque elas foram ensinadas o universalismo, dizendo que no final vai dar tudo certo. Elas foram ensinadas as doutrinas dos nicolaítas, que não tem nada a não pecar, que não tem nada a viver do jeito que a gente quer, porque Deus no final das contas vai resolver tudo. Deus entende a gente, sabe que a gente é um ser humano caído, que a gente tem inclinação para o pecado mesmo, tal. E por causa de gente ensinando desse jeito, desses ensinamentos proliferando no meio do povo de Deus, tem pessoas que vão fazer suas escolhas, enganadas, fazer suas escolhas. Só que nesse dia o juiz vai se levantar, o Cordeiro de Deus com ira vai se levantar e vai precisar fazer a separação. É uma realidade, gente. Ah, não, pastor, eu gostei, a sua pregação foi legal, pastor, mas para mim tem gente, está tão sério o negócio, tem gente que já se acostumou com o inferno. Ele já se acostumou com a possibilidade de falar assim: fazer o quê? Se eu for para lá, fazer o quê? Você não tem noção do que é o inferno, meu irmão. Segundo a Bíblia, o inferno é um lugar de tormento eterno. O verme nunca morre naquele lugar. É sofrimento 24 horas. Se a gente pode usar a nossa cronologia para tentar falar alguma coisa aqui, é sofrimento eterno. Não para de sofrer, não tem descanso. É o que a Bíblia diz. Apocalipse 20, versículo 15. Não é brincadeira, gente. Eu queria pregar outra coisa para você aqui, eu queria de verdade.
Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia está falando, não é pastor querendo comer sua mente, fazer lavagem cerebral, como o pessoal fala, deixar você um alienado, nada disso. Você é inteligente, você é uma pessoa inteligente. Eu não estou usando nada além da Bíblia para ensinar você. Aí você fala, pastor, mas qual que é a diferença então? Eu sou um pecador também, pastor, eu também sou um pecador. Só que você não tem prazer no pecado mais. É aí que está a diferença da grande conversão. A conversão está exatamente aí. A conversão não é o tanto de vezes que você vem na igreja. A conversão não é o tanto de dízimo que você dá. A conversão não é o estilo de roupa que você está usando. A conversão, ela se dá exatamente no momento que você perde o prazer no pecado. Você não tem mais prazer no pecado. Pode pecar, pode acontecer acidentalmente, mas eu não vivo mais para o pecado. Isso é conversão. Salmo 2:12, a gente encerra por aqui. Salmo 2:12. Só tem um jeito para nós. É isso aqui, ó. Beijai o filho, para que ele não se ire. Quem é o filho? O Messias. A gente precisa adorar Jesus, a gente precisa entregar nossa vida para Jesus. Só tem um jeito de escapar da ira de Deus. Ai de nós, ai daqueles que estarão debaixo dessa ira. João 3,36 diz: quem tem o Filho tem a vida, porém aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos ficar de pé. Louvor pode subir. Duras palavras, mas uma realidade. Hoje você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou, não. É tempo de temor, gente. Deixa eu falar para você, é tempo de temor. É tempo de temor. Não podemos brincar de cristianismo. Está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual que você não enxerga, mas está acontecendo. O cálice da ira de Deus está enchendo. Eu não fui chamado para ira e nem você. E eu não posso terminar esse culto sem fazer um apelo de salvação aqui hoje. Talvez você está escutando essa mensagem pela primeira vez. Ou talvez você nunca escutou alguém pregar para você sobre essa faceta de Deus. Talvez para você Deus era só o Deus do amor. Mas eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma aliança com Jesus de verdade, a entregar o seu caminho para Jesus hoje. Só tem um jeito de escapar da ira de Deus: reconhecer Jesus Cristo. Beije o filho hoje. Beije o filho para que ele não se ire. Beije o filho. Entrega teu caminho a Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega o teu coração para Jesus. Não é tempo mais de ficar em cima do muro, oscilando. Ai, vou, não vou. Você que está afastado dos caminhos de Jesus, volte para Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. Querida, a Bíblia fala que Deus não poupou nem os anjos. Ele não poupou nem o filho dele. Você acha que ele vai poupar você? Você acha que ele vai poupar você? Entrega o teu caminho. Eu não quero que você entregue por medo, não. Apesar de dar um temor muito grande essa palavra. Mas que você faça com entendimento isso nessa manhã. E diga assim para Jesus: Jesus, eu não quero. Eu não fui destinado para ira, Jesus. Eu não fui destinado para ira, não. Eu fui destinado para entrar no reino de Deus, para pertencer ao reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus. Feche os seus olhos nessa manhã. Não tenha vergonha, quando eu fizer o apelo, não tenha vergonha de se assumir. A Bíblia fala que se você tiver vergonha diante dos homens, Deus vai se envergonhar de você naquele dia. Então, se você já entendeu com a sua mente agora, não é uma experiência emocional não, mas se você entende com a sua mente agora, se a sua razão foi tocada agora,
você vai entregar teu caminho para Jesus hoje. Você vai entregar teu coração para Jesus hoje. Vou fazer 2 apelos. O primeiro apelo é para aqueles que vão entregar a sua vida para Jesus hoje. E o segundo apelo é para aqueles que vão voltar para os caminhos do Senhor. Aqueles que estavam afastados, que estavam longes, que estavam vivendo de maneira distante de Deus. Senhor, nessa manhã, Pai, aqui estão os corações, homens e mulheres, Pai, que precisam da salvação. Pessoas que precisam dessa experiência com o reino de Deus. É a tua palavra que convence, é o teu Espírito que convence, é o Senhor que convence. E eu oro nessa hora, Pai, entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa manhã que você deseja entregar a tua vida para Jesus hoje, você que quer entregar o teu caminho para Jesus hoje, eu quero que você levante a sua mão direita para o céu, só isso. Sem ter medo, sem vergonha, sem receios. Levante a sua mão para o céu agora e diga: eu quero tomar essa decisão hoje na minha vida. Você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, você que ainda não entregou o seu caminho para Jesus, você que ainda não tomou essa decisão, essa manhã é manhã de decisão para a sua vida. Esse é o primeiro apelo. Os líderes fiquem atentos aí se tiver alguma mão levantada. E o segundo apelo é para você que estava longe, estava afastado dos caminhos do Senhor. Quero que você se lembre o dia que Jesus chamou você, o dia que você pisou na igreja, o dia que você levantou a tua mão lá no dia do apelo, lembra? Mas por algum motivo você se machucou, você se feriu e você parou a sua caminhada cristã. Mas hoje você quer tomar uma decisão de voltar para Jesus, de voltar para os caminhos do Senhor hoje. Se tem alguém que quer tomar essa decisão hoje, levante a sua mão direita para o céu também. Aonde você estiver, só levante a sua mão para o céu. Só levante a sua mão e diga: Jesus, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu tomo essa decisão hoje na minha vida. Eu tomo essa decisão agora. Eu decido retornar para o caminho. Beijo o filho para que ele não se ire. Beijo o filho para que ele não se ire. O Senhor está chamando pessoas aqui nessa manhã. O Senhor está chamando vidas nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor está firmando uma aliança com pessoas aqui hoje. Fala para Jesus: Jesus, eu não quero mais parar minha caminhada. Nós não temos mais tempo a perder, meu irmão. Louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Os líderes que estão com as pessoas que estão com as mãos levantadas, faça uma oração com essa pessoa aí agora. Se for de reconciliação, reconcilie essa pessoa agora. Se for de salvação, ora com essa pessoa agora para que ela acesse o reino de Deus.